Quem fez esse prato? A voz de Matheus Barros ecoou pelo restaurante como um trovão, fazendo todos os clientes pararem de conversar e olharem na direção da mesa 23. Sua mão fechada bateu na mesa com força suficiente para fazer os talheres saltarem, enquanto seus olhos percorriam o ambiente pequeno e aconchegante do restaurante familiar, como se procurassem por alguém específico. Na cozinha, Helena Santos sentiu seu coração parar. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. O barulho da mão na mesa reverberou pelas paredes decoradas com fotografias antigas de Natal, fazendo os pratos na cozinha tremerem ligeiramente. O clima pesado da discussão se espalhou pelo ambiente como uma nuvem de tempestade, transformando as conversas animadas dos outros clientes em sussurros nervosos. Alguns levantaram da mesa, pagaram rapidamente e saíram sem terminar a refeição. O calor abafado de Natal entrava pelas janelas do restaurante Casa da Vó, misturando-se com o aroma de temperos nordestinos que impregnava cada canto do estabelecimento. Era meio-dia de uma quinta-feira comum, e Helena havia preparado o prato do dia como fazia há 2 anos. Uma carne de sol desfiada com macaxeira, feijão verde e farofa de queijo coalho. Nada de extraordinário para ela, apenas mais um almoço simples que aprendeu observando sua avó cozinhar. Mas o que começara como um dia normal havia se transformado em pesadelo. Helena sabia que sua técnica não era perfeita, que às vezes errava no sal, ou deixava a carne um pouco mais dura que o ideal. Trabalhava por intuição mais do que por conhecimento formal, confiando nos ensinamentos que sua avó lhe havia passado nas tardes de infância no interior. A jovem de 24 anos havia abandonado o curso de pedagogia no 3º semestre, quando o pai perdeu o emprego na obra de um prédio residencial. A família precisava de dinheiro urgente, e o trabalho na cozinha do restaurante foi a única oportunidade que apareceu. Não era o que sonhava para sua vida, mas havia se acostumado com a rotina e encontrado uma paz estranha no processo de transformar ingredientes simples em refeições que alimentavam pessoas. Matheus Barros, aos 42 anos, era conhecido em Natal por seu temperamento explosivo e por suas decisões rápidas nos negócios. Dono de uma cadeia de lojas de material de construção, ele havia construído um império partindo de uma pequena loja herdada do pai. Naquele dia, decidiu experimentar um restaurante diferente, longe dos lugares sofisticados que frequentava habitualmente. Queria algo autêntico, algo que o lembrasse de suas raízes. O empresário havia passado a manhã em reuniões tensas com fornecedores, discutindo sobre atrasos na entrega e aumentos de preços que ameaçavam suas margens de lucro. Estava irritado, cansado e com uma dor de cabeça que não passava. Decidiu almoçar sozinho, em um lugar calmo onde pudesse reorganizar os pensamentos. Quando entrou no Casa da Vó, sua primeira impressão foi de decepção. O lugar era simples demais, com mesas de madeira desgastada e cadeiras que pareciam ter visto dias melhores. As paredes eram decoradas com fotografias antigas da cidade e plantas em vasos de cerâmica caseira. Não era definitivamente o tipo de ambiente que ele frequentava, mas havia algo reconfortante naquela simplicidade. O cheiro que vinha da cozinha despertou uma memória distante, uma sensação de lar que ele havia perdido há muito tempo. Decidiu ficar, mais por curiosidade do que por expectativa real de uma boa refeição. Quando o prato chegou à mesa, Matheus olhou com ceticismo para a apresentação simples. Nada de decoração elaborada, apenas comida caseira servida em pratos brancos comuns. Mas o aroma era irresistível, e ele estava com fome suficiente para experimentar qualquer coisa. A primeira garfada mudou tudo. O sabor explodiu em sua boca como uma revelação, transportando-o instantaneamente para a cozinha da casa da sua avó, onde passou as tardes da infância.
A textura da carne, o tempero exato da macaxeira, a farofa crocante que derretia na boca. Era impossível. Como alguém havia conseguido recriar exatamente aquele sabor que ele pensava estar perdido para sempre. Mateus parou de mastigar e fechou os olhos, deixando que as memórias o inundassem. Sua avó Nazaré, uma mulher pequena e forte, que comandava a cozinha como uma maestrina comandando uma orquestra. As panelas de barro, onde ela cozinhava o feijão verde, o pilão de madeira onde socava os temperos, suas mãos calejadas, mas gentis, preparando cada refeição como se fosse um ritual sagrado. Ele tinha 8 anos quando ela morreu, e desde então, nenhuma comida havia conseguido despertar aquela sensação de pertencimento e amor incondicional. Havia tentado recriar os pratos em casa, havia contratado cozinheiros experientes, havia visitado restaurantes famosos por sua culinária regional. Mas nunca, em 34 anos, havia encontrado aquele sabor exato. E agora, numa quinta-feira comum, em um restaurante simples que ele havia escolhido quase por acaso, alguém havia conseguido o impossível. Alguém havia capturado não apenas os ingredientes e temperos, mas a própria essência emocional da culinária de sua avó. Helena escutou o barulho da mão batendo na mesa e sentiu suas pernas tremerem. Aos 24 anos, ela havia desistido da faculdade de pedagogia para ajudar a sustentar a família depois que o pai ficou desempregado. O trabalho na cozinha do restaurante era tudo que tinha, e a possibilidade de perder esse emprego por algum erro culinário a apavorava. A jovem cozinheira havia aprendido a temer gritos e reclamações desde criança. Cresceu em uma casa onde o dinheiro era sempre escasso, onde cada erro podia significar uma refeição a menos na mesa. Sua mãe trabalhava como costureira, costurando até altas horas para complementar a renda familiar, e Helena cresceu sabendo que não podia dar trabalho extra ou causar problemas. No restaurante, ela se esforçava para ser invisível. Chegava cedo, trabalhava em silêncio, limpava tudo meticulosamente e ia embora sem causar alvoroço. Dona Mercês era uma patroa justa, mas Helena sabia que negócios são negócios, e um cliente insatisfeito podia facilmente resultar em demissão. Seus dedos tremiam enquanto secava as mãos no avental pela 5ª vez consecutiva. O tecido já estava úmido de tanto uso nervoso, mas ela não conseguia parar de repetir o gesto. Era como se suas mãos precisassem de algo para fazer, enquanto sua mente tentava processar o que estava acontecendo. Quem fez esse prato? Mateus repetiu, desta vez mais alto, fazendo alguns clientes se levantarem e saírem do estabelecimento. Seu tom não deixava claro se estava furioso ou apenas exigente, mas a intensidade na voz fez Dona Mercês, a proprietária do restaurante, sair correndo da cozinha com as mãos nos quadris. A mulher de 60 anos havia visto de tudo em 15 anos comandando o restaurante. Clientes difíceis, reclamações injustas, pessoas que tentavam não pagar a conta alegando problemas inexistentes na comida. Ela havia desenvolvido uma habilidade especial para lidar com situações complicadas, mas algo na voz daquele homem a deixou genuinamente preocupada. Dona Mercês conhecia Helena desde que a menina era adolescente e frequentava o restaurante com a família. Havia acompanhado suas dificuldades financeiras, seus sacrifícios para ajudar os pais, sua dedicação silenciosa ao trabalho. A última coisa que queria era ver a jovem sendo humilhada por um cliente exaltado. Doutor, tem algum problema com a comida? A mulher de 60 anos tentava manter a calma, mas seus olhos nervosos traíam a preocupação. O restaurante Casa da Avó era seu orgulho e sustento há 15 anos, e um cliente insatisfeito podia arruinar a reputação que ela havia construído com tanto cuidado. O estabelecimento não era apenas um negócio para ela. Era o legado que pretendia deixar para os filhos, o fruto de anos de trabalho duro e economia rigorosa.
Cada prato servido carregava sua assinatura pessoal. Cada receita havia sido testada e refinada até chegar à perfeição. Uma crítica negativa espalhada pela cidade podia destruir tudo. Mateus olhou para Dona Mercês com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era raiva, não era decepção. Era algo mais profundo, mais pessoal. Uma mistura de surpresa e nostalgia que fazia seus olhos brilharem de uma forma estranha. O empresário estava lutando contra uma emoção que não sentia há décadas. Sua vida adulta havia sido construída sobre controle, racionalidade e planejamento estratégico. Não havia espaço para sentimentalismo ou nostalgia em seu mundo de planilhas e reuniões executivas. Mas aquele prato havia quebrado todas as suas defesas, deixando-o vulnerável a memórias que ele havia enterrado há muito tempo. Eu quero saber exatamente quem preparou este prato, e quero saber agora. Suas palavras saíam carregadas de uma urgência que fez o restaurante inteiro ficar em silêncio. Até os garçons pararam de servir as mesas, esperando para ver o que aconteceria a seguir. A intensidade em sua voz não vinha de raiva, mas de uma necessidade desesperada de entender como alguém havia conseguido acessar suas memórias mais íntimas através de temperos e ingredientes. Era como se a pessoa responsável por aquele prato conhecesse segredos sobre sua infância que nem ele mesmo lembrava conscientemente. Na cozinha, Helena limpava as mãos no avental com movimentos nervosos. Ela havia ouvido tudo e sabia que logo seria chamada para dar explicações. Seu coração batia tão forte que ela podia escutá-lo nos ouvidos. Talvez tivesse usado sal demais, talvez a carne estivesse dura, talvez tivesse esquecido algum tempero importante. A jovem passou a vida inteira temendo esse tipo de situação. Na escola, evitava chamar a atenção dos professores. Em casa, tentava não incomodar os pais com seus problemas. No trabalho, fazia de tudo para passar despercebida. A ideia de estar no centro de um conflito a deixava fisicamente enjoada. Mas havia outra coisa acontecendo além do medo. Uma pequena parte de Helena estava genuinamente confusa sobre o que poderia ter dado errado com o prato. Ela havia seguido exatamente a mesma receita que usava sempre, com os mesmos ingredientes, na mesma ordem, com o mesmo cuidado de sempre. Se havia algum erro, ela realmente não conseguia identificar qual era. Dona Helena, você pode vir aqui um momento? Dona Mercês chamou-o da porta da cozinha, tentando manter um tom tranquilo, que não enganava ninguém. Helena secou as mãos uma última vez e caminhou lentamente até a área do restaurante, sentindo como se estivesse caminhando para o próprio julgamento. Cada passo era uma luta contra o impulso de correr para o lado oposto. Seus pés pareciam pesados como chumbo e ela precisava se concentrar conscientemente para não tropeçar. O avental que normalmente a fazia se sentir profissional, agora parecia um uniforme de ré caminhando para o tribunal. Quando apareceu na porta da cozinha, Mateus levantou os olhos do prato e a viu pela primeira vez. Uma jovem morena, cabelos presos em um coque simples, avental manchado de temperos, olhos grandes e expressivos que naquele momento demonstravam puro terror. Ela era tão jovem que ele quase se sentiu culpado pela forma dramática como havia reagido. O contraste entre eles era gritante. Ele, um homem de 42 anos, vestindo uma camisa social cara e relógio de grife, acostumado a comandar reuniões e tomar decisões que afetavam dezenas de funcionários. Ela, uma jovem de 24 anos, com roupas simples e mãos calejadas pelo trabalho, tentando se fazer o menor possível diante de alguém que claramente vinha de um mundo completamente diferente do seu. Foi a senhora que preparou este prato? Helena assentiu com a cabeça, engolindo em seco antes de conseguir falar. Desculpe, senhor. Se tem alguma coisa errada, eu posso refazer. Não vou cobrar nada, eu prometo. Sua voz saía baixa, quase um sussurro, mas carregada de sinceridade.
Mateus ficou parado por alguns segundos, estudando o rosto da jovem cozinheira. Havia algo na expressão dela que o tocou profundamente. Era a mesma humildade que ele lembrava de ver no rosto de sua avó, quando ela se desculpava por coisas que não eram culpa sua. A mesma gentileza simples que o mundo dos negócios havia tirado dele há muito tempo. Errado. A palavra saiu de sua boca quase como uma pergunta. Ele se levantou lentamente da cadeira e Helena deu um passo para trás, preparada para o pior. Mas então, para a surpresa de todos no restaurante, Mateus estendeu a mão direita na direção dela com um sorriso que transformou completamente sua expressão. Meus parabéns. Este é o melhor prato que eu comi nos últimos 20 anos. Helena ficou parada por alguns segundos, processando as palavras que acabara de escutar. Depois olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Mateus, depois novamente para a mão. Lentamente estendeu sua própria mão, ainda tremendo ligeiramente. O aperto de mãos durou alguns segundos, mas foi tempo suficiente para que Helena sentisse que sua vida havia mudado de alguma forma. Obrigada, senhor. Foi tudo o que conseguiu dizer, mas seu sorriso discreto falou muito mais que palavras. Mateus voltou a se sentar, mas desta vez sua postura era completamente diferente. Relaxada, quase contemplativa. Como você aprendeu a cozinhar assim? Helena olhou para Dona Mercês, pedindo permissão silenciosa para responder. A proprietária acenou com a cabeça, tão curiosa quanto o cliente para ouvir a resposta. Com minha avó, senhor. Ela morava numa casinha no interior, perto de Caicó. Eu passava as férias lá quando era pequena e ela me ensinava tudo na cozinha. Dizia que cozinhar era como fazer uma oração, que tinha que botar amor em cada tempero. A voz de Helena ganhava confiança conforme ela falava sobre suas memórias. Mateus sentiu um aperto no peito. Caicó era exatamente a cidade onde sua avó havia nascido, e a filosofia que Helena descreveu era idêntica ao que sua própria avó costumava dizer. Era como se aquelas duas mulheres, separadas por gerações, tivessem compartilhado os mesmos segredos culinários. Você já pensou em trabalhar em restaurantes maiores? A pergunta saiu naturalmente, mas carregava um peso que Helena não conseguia compreender completamente. Ela balançou a cabeça, explicando que havia estudado para ser professora, mas precisou trabalhar para ajudar a família. Mateus terminou o prato lentamente, saboreando cada garfada como se fosse a última refeição de sua vida. Enquanto comia, observava a Helena voltando para a cozinha e retomando seu trabalho. Havia uma graça natural nos movimentos dela, uma confiança silenciosa, que ele reconhecia nas pessoas que realmente sabem fazer o que fazem. Quando terminou, pediu para falar novamente com Helena. Desta vez, ela veio mais tranquila, com a confiança de quem acabara de receber um elogio sincero. Mateus explicou que estava prestes a abrir um restaurante de alto padrão no novo shopping da cidade, especializado em culinária regional nordestina, elevada ao nível gourmet. Eu gostaria que você considerasse trabalhar comigo, não como cozinheira comum, mas como chefe responsável pelo desenvolvimento dos pratos principais. As palavras de Mateus fizeram Helena sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Chefe, ela? Uma menina que havia aprendido a cozinhar na roça com a avó? Sei que pode parecer assustador, mas eu tenho um instinto para talentos culinários, e você tem algo especial. Estou disposto a pagar um curso profissional de gastronomia na melhor escola do Nordeste. Tudo pago, salário garantido durante os estudos e um contrato de trabalho quando você se formar. Helena olhou para Dona Mercês, que havia escutado toda a conversa com os olhos arregalados. A mulher mais velha sorriu e acenou com a cabeça. Menina, essa é a chance da sua vida. Você nasceu para isso e todos nós sabemos. Mas eu nunca saí de Natal. Nunca estudei gastronomia de verdade. E se eu não conseguir? E se eu decepcionar? As inseguranças de Helena vinham à tona como ondas,
cada uma mais forte que a anterior. Mateus se inclinou ligeiramente para frente, seus olhos encontrando os dela diretamente. Helena, talento não se ensina, técnica se ensina, apresentação se ensina, administração se ensina, mas essa capacidade de fazer alguém se sentir em casa com um prato de comida, isso você já tem. É só questão de lapidarem esse dom. A conversa se estendeu por mais de 1 hora. Mateus contou sobre seus planos para o restaurante, sobre como queria resgatar a autenticidade da culinária nordestina sem perder a sofisticação que o mercado de alto padrão exigia. Helena escutava tudo com uma mistura de fascínio e terror, tentando imaginar-se naquele mundo completamente novo. Quando Mateus finalmente se levantou para sair, deixou seu cartão de visitas e disse que daria 1 semana para Helena pensar na proposta. Não quero uma resposta apressada. Quero que você converse com sua família, pense bem nas implicações e me dê uma resposta consciente. Helena passou os próximos 7 dias em um turbilhão emocional. Conversou com os pais, que ficaram eufóricos com a oportunidade. Conversou com Dona Mercês, que garantiu que a apoiaria em qualquer decisão. Conversou até com a irmã mais nova, que disse que seria muito orgulhosa de ter uma chefe na família. Mas a conversa mais importante aconteceu na noite do 6º dia, quando Helena visitou o túmulo de sua avó no cemitério da cidade. Sentada na grama ao lado da lápide simples, ela contou sobre a proposta, sobre seus medos, sobre o sonho que nunca havia ousado sonhar. Vó, a senhora sempre dizia que cozinhar era uma forma de mostrar amor pelas pessoas. Será que eu consigo fazer isso em um restaurante chique? Será que não vou perder essa magia que a senhora me ensinou? O vento quente da noite trouxe consigo o aroma de temperos dos quintais vizinhos, como se fosse uma resposta silenciosa. No dia marcado, Helena ligou para o número do cartão. Mateus atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando a ligação. Eu aceito, Sr. Mateus. Eu quero tentar. Os meses que se seguiram foram os mais intensos da vida de Helena. O curso de gastronomia em Recife a expôs a técnicas que ela jamais havia imaginado, mas também lhe deram uma compreensão científica dos processos que ela sempre havia feito intuitivamente. Ela aprendeu sobre balanceamento de sabores, sobre apresentação visual, sobre gestão de custos e padronização de receitas. A primeira semana na escola foi um choque cultural completo. Helena se viu rodeada por estudantes de classe média alta, muitos dos quais haviam crescido viajando pelo mundo e experimentando culinárias exóticas. Eles falavam sobre restaurantes famosos, com a naturalidade de quem cresceu frequentando esses lugares, enquanto ela mal conhecia estabelecimentos além dos de sua cidade natal. Professora Carla Montenegro, uma chefe renomada que havia trabalhado em Paris e Nova York, conduzia as aulas práticas com rigor militar. Logo no primeiro dia, ela observou Helena preparando uma vinagrete simples e franziu o senho. Você está fazendo isso errado, Helena. Não é assim que se corta cebola em uma cozinha profissional. Helena sentiu o rosto esquentar de vergonha. Desculpe, professora, é que eu sempre fiz assim. A resposta saiu quase como um sussurro, mas todos os colegas ouviram. Alguns riram baixinho, outros fizeram comentários sobre técnicas caseiras versus profissionais. Helena queria desaparecer. Mas professora Carla se aproximou e observou mais atentamente. Espere, deixe-me provar isso. Helena hesitou, mas ofereceu uma colherada da vinagrete que havia preparado. O rosto da professora mudou completamente. Meu Deus, que sabor é esse? Como você conseguiu esse equilíbrio? Foi o primeiro de muitos momentos em que Helena descobriu que sua intuição culinária, desenvolvida na cozinha da avó, era mais valiosa que muitas técnicas formais. E ela podia não saber os nomes científicos dos processos químicos que aconteciam durante o cozimento, mas sabia exatamente quando parar, quando adicionar mais tempero, quando deixar descansar. As aulas teóricas eram as mais difíceis.
Helena nunca havia estudado química ou biologia avançadas, e os conceitos científicos por trás da gastronomia a confundiam. Reação de Maillard, desnaturação de proteínas, emulsificação molecular. Palavras que soavam como idioma estrangeiro para alguém que aprendeu a cozinhar medindo temperos na palma da mão. Mas ela compensava as dificuldades teóricas com dedicação absoluta. Chegava à escola 2 horas antes das aulas começarem para praticar cortes. Ficava até tarde estudando receitas, passou fins de semana inteiros na biblioteca, tentando entender os processos científicos que explicavam o que ela sempre havia feito por instinto. Mateus a visitava uma vez por mês, sempre trazendo notícias sobre o progresso do restaurante e perguntando sobre seus estudos. Em uma dessas visitas, encontrou Helena chorando no apartamento simples que ele havia alugado para ela durante o curso. O que aconteceu? Helena enxugou as lágrimas rapidamente, constrangida por mostrar fraqueza. Nada, Sr. Mateus. Só um dia difícil na escola. Mas ele não aceitou a resposta evasiva e insistiu até que ela contasse sobre as dificuldades com as matérias teóricas e os comentários maldosos de alguns colegas. Helena, você precisa entender uma coisa. Mateus se sentou à mesa da pequena cozinha, falando com a seriedade de quem estava compartilhando uma lição importante. Essas pessoas estudaram gastronomia porque podiam. Você está estudando gastronomia porque é boa. Existe uma diferença enorme entre privilégio e talento. As palavras de Mateus se tornaram um mantra para Helena nos momentos mais difíceis. Quando se sentia inferior aos colegas, lembrava que estava ali por mérito próprio. Quando as aulas teóricas pareciam impossíveis, lembrava que seu objetivo não era impressionar professores, mas aprender tudo o que pudesse para honrar a oportunidade que havia recebido. O ponto de virada aconteceu no 5º mês de curso, durante uma aula prática, onde cada estudante deveria criar um prato autoral. Enquanto os outros se esforçavam para fazer pratos sofisticados com técnicas complicadas, Helena decidiu fazer algo simples. Uma moqueca de peixe com leite de coco, mas com sua própria interpretação. O resultado não era visualmente impressionante como os pratos dos colegas. Não tinha espumas moleculares ou apresentações arquitetônicas. Era apenas peixe fresco cozido em leite de coco temperado, servido com farofa de dendê e arroz de jasmim. Mas quando os professores provaram, algo mágico aconteceu. Chefe Montenegro, que raramente demonstrava emoção durante as degustações, fechou os olhos depois da primeira colherada. Silêncio total na cozinha. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, ela abriu os olhos e olhou diretamente para Helena. Isso não é apenas um prato, Helena. Isso é uma declaração. Uma declaração sobre quem você é e de onde você vem. Os outros estudantes ficaram quietos, alguns visivelmente incomodados com o elogio inesperado. A partir desse momento, Helena encontrou seu caminho no curso. Parou de tentar imitar o que os outros faziam e começou a usar as técnicas formais para aprimorar seus instintos naturais. Aprendeu sobre temperaturas e tempos de cocção, não para seguir regras rígidas, mas para ter mais controle sobre os sabores que sempre havia criado intuitivamente. Seus pratos começaram a chamar a atenção de outros professores. Chefe Ricardo Antunes, especialista em culinária brasileira, a convidou para participar de um projeto especial: documentar e modernizar receitas tradicionais do Nordeste que estavam se perdendo com o tempo. Helena mergulhou no projeto com paixão. Viajou pelo interior de Pernambuco e Rio Grande do Norte, conversando com cozinheiras idosas, aprendendo variações regionais de pratos que ela pensava conhecer. Descobriu que sua avó havia sido uma guardiã de tradições culinárias, que eram muito mais ricas e complexas do que ela jamais havia imaginado. Cada viagem era uma revelação. Em cada cidade pequena, encontrava uma versão ligeiramente diferente de receitas familiares.
Em Caicó, a mesma cidade natal da avó de Mateus, uma senhora de 80 anos lhe ensinou um segredo especial para temperar carne de sol, uma mistura de ervas nativas que cresciam apenas naquela região. De volta à escola, Helena começou a criar pratos que eram pontes entre tradição e inovação. Pegava receitas centenárias e as apresentava com técnicas modernas, mantendo a alma dos sabores originais, mas elevando-os a um nível gastronômico mais sofisticado. Seu projeto de conclusão de curso foi uma apresentação sobre culinária afetiva nordestina. Helena preparou 7 pratos diferentes, cada um acompanhado da história de uma mulher idosa que havia compartilhado a receita com ela. Não eram apenas pratos, mas biografias culinárias de mulheres que haviam passado a vida inteira cozinhando para suas famílias. A apresentação emocionou até os professores mais rigorosos. Helena não falou apenas sobre ingredientes e técnicas, mas sobre memória, sobre como o sabor pode carregar histórias de gerações inteiras, sobre como uma simples carne de sol com macaxeira pode ser um portal para a infância de alguém. Quando se formou, Helena não era mais a jovem tímida que havia saído assustada de Natal. Havia se tornado uma chefe com identidade própria, capaz de honrar suas raízes enquanto explorava novas possibilidades. Mais importante ainda, havia encontrado sua voz como cozinheira. Mateus estava na plateia durante a formatura, observando com orgulho enquanto Helena recebia o diploma com nota máxima. Depois da cerimônia, eles caminharam pela orla de Recife, conversando sobre os planos para o restaurante. Eu quero que você saiba que o restaurante é tanto seu quanto meu agora, Mateus disse, parando para olhar o mar. Você transformou uma ideia em realidade. Sem você, seria apenas mais um estabelecimento comercial. Helena sorriu, sentindo pela primeira vez que realmente merecia estar onde estava. Obrigada por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava, Sr. Mateus. Ele riu e balançou a cabeça. Para de me chamar de senhor. Somos parceiros agora. A volta para Natal foi triunfante, mas também assustadora. Helena sabia que agora tinha a responsabilidade de provar que todo o investimento feito em sua educação havia valido a pena. O restaurante Raízes do Nordeste estava pronto para ser inaugurado e ela seria a responsável por toda a cozinha. Mas o mais importante foi descobrir que seu talento natural não apenas sobreviveu ao treinamento formal, como floresceu. Helena desenvolveu uma capacidade única de transformar pratos tradicionais em experiências gastronômicas sofisticadas, mantendo a alma das receitas originais. Quando o restaurante Raízes do Nordeste foi inaugurado, Helena estava na cozinha como chefe executiva, comandando uma equipe de 8 pessoas. O cardápio que ela desenvolveu era uma síntese perfeita entre tradição e inovação. Carne de sol desfiada, servida com purê de macaxeira trufado, feijão verde em espuma aromática, farofa de queijo coalho cristalizada. Na noite da inauguração, enquanto observava os primeiros clientes degustando seus pratos, Helena sentiu que havia encontrado seu lugar no mundo. Não havia perdido a magia que aprendeu com a avó. Ao contrário, havia encontrado uma forma de compartilhar essa magia com muito mais pessoas. Mateus, observando o movimento da cozinha através da janela de vidro que separava o ambiente dos clientes, sorriu com satisfação. Seu instinto havia sido certeiro. Helena não era apenas uma boa cozinheira, era uma artista da culinária, capaz de transformar ingredientes simples em memórias inesquecíveis. 2 anos depois, o restaurante Raízes do Nordeste havia se tornado referência em Natal. Helena foi convidada para participar de programas culinários na televisão, ganhou prêmios regionais de gastronomia e até recebeu uma proposta para abrir uma filial em São Paulo. Mas o momento mais especial aconteceu em uma tarde qualquer, quando um senhor idoso pediu para falar com a chefe depois de terminar o prato principal.
Helena saiu da cozinha e encontrou o homem com os olhos marejados. Moça, fazia 30 anos que eu não comia uma carne de sol que me lembrasse da comida da minha mãe. Muito obrigado por me devolver essa memória. Helena sorriu, compreendendo finalmente o verdadeiro significado de tudo o que havia acontecido. Não se tratava apenas de sucesso profissional ou reconhecimento. Tratava-se de fazer exatamente o que sua avó havia ensinado: cozinhar com amor, criando pontes entre as pessoas através do sabor e da memória. Naquela noite, depois que o último cliente saiu e a cozinha foi limpa, Helena ficou sozinha no restaurante por alguns minutos. Olhou para as panelas brilhantes, para os pratos cuidadosamente organizados, para o ambiente que havia se tornado sua segunda casa, e sussurrou uma oração de gratidão pela cadeia de eventos que havia começado com um homem batendo na mesa e gritando quem fez esse prato. Às vezes, pensava ela, os melhores destinos começam com os sustos mais inesperados. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.